Documento 119. As auto-outorgas de Cristo Micael. Fui designado para Urântia por Gabriel com a missão de revelar a história das 7 auto-outorgas do soberano do universo Micael de Nébadon. Meu nome é Gavalha e sou o comandante dos estrelas vespertinos de Nébadon. Ao fazer esta apresentação, vou ater-me estritamente às limitações impostas pela minha missão. O atributo da auto-outorga é inerente aos filhos do paraíso do Pai Universal, no seu anseio de aproximar-se das experiências das suas criaturas subordinadas viventes. As várias ordens de filhos do paraíso refletem a natureza divina dos seus pais no paraíso. O Filho Eterno da Trindade do Paraíso liderou o caminho dessa prática, havendo, por 7 vezes, outorgado a si próprio nos 7 circuitos de Avona, durante os tempos da ascensão de Grandifanda e dos primeiros peregrinos do tempo e do espaço. E o Filho Eterno continua a outorgar-se aos universos locais do espaço nas pessoas dos seus representantes, os filhos Micaéis e Avonais. Quando o Filho Eterno outorga um Filho Criador a um universo local projetado, esse Filho Criador assume a inteira responsabilidade de completar, controlar e compor esse novo universo. E isso inclui uma promessa, a Trindade Eterna, de não assumir a plena soberania da nova criação antes de completar com êxito como criatura as suas 7 auto-outorgas e até que estas estejam certificadas pelos anciães dos dias do superuniverso da sua jurisdição. Essa obrigação é assumida por todos os filhos Micaéis que se fazem voluntários para sair do paraíso e engajar-se na organização e na criação de um universo. O propósito dessas encarnações como criatura é capacitar esses criadores e tornarem-se soberanos sábios, compassivos, justos e compreensivos. Esses filhos divinos são inatamente justos, entretanto, em consequência das sucessivas experiências de auto-outorga, eles tornam-se mais compreensivos na misericórdia. Eles são naturalmente misericordiosos, mas essas experiências os fazem misericordiosos de um modo adicionalmente novo. Tais auto-outorgas são os últimos passos na sua educação e aprendizado para a sublime tarefa de governar o universo local com a retidão divina e o julgamento justo. Embora numerosos benefícios incidentais sejam acrescidos aos vários mundos, sistemas e constelações, bem como as diferentes ordens de inteligências do universo, afetadas e beneficiadas por essas auto-outorgas, ainda assim elas têm a finalidade precípua de completar o aperfeiçoamento pessoal e o preparo do próprio Filho Criador para o universo. Essas outorgas não são essenciais a uma gestão sábia, justa e eficiente de universo local, mas são absolutamente necessárias a uma administração que queira ser equânime, misericordiosa e compreensiva para com essa criação, pois nela abundam as mais variadas formas de vida e miríades de criaturas inteligentes, mas imperfeitas. Os filhos Micaéis começam seus trabalhos de organização de um universo tendo uma compreensão plena e justa das várias ordens de seres que eles criaram. São grandes as reservas de misericórdia que eles têm por todas essas diferentes criaturas, e também grande é a piedade por todos aqueles que erram e se debatem dentro do pântano egoísta gerado por eles próprios. Todavia, esses dons de justiça e retidão não serão suficientes, segundo estimam os anciães dos dias. Estes governantes trinos dos superuniversos nunca certificarão um Filho Criador como soberano do universo antes que ele haja realmente adquirido o ponto de vista das suas próprias criaturas, por meio da experiência factual no ambiente da existência delas e como uma dessas mesmas criaturas. Desse modo, esses filhos transformam-se nos governantes informados e compreensivos, chegam a conhecer os vários grupos de seres aos quais eles governam e sobre os quais exercem a autoridade universal. Pela experiência viva, eles adquirem a misericórdia prática, o juízo equânime e a paciência, nascidos da experimentação de uma existência como a da própria criatura. O universo local de Nébadon é agora governado por um Filho Criador que completou o seu serviço de auto-outorgas. Ele tem agora a soberania em supremacia justa e misericordiosa sobre todos os vastos reinos do seu universo em evolução e perfeccionamento.
Micael de Nébadon é a outorga de número 611.121 do Filho Eterno aos universos do tempo e do espaço. E ele começou a organização do vosso universo local há cerca de 400 bilhões de anos. Micael preparou-se para a sua primeira aventura de auto-outorga por volta da época em que Urântia estava tomando a sua forma atual, há 1 bilhão de anos. As suas auto-outorgas ocorreram em intervalos de 150 milhões de anos, a última tendo tido lugar em Urântia há cerca de 19 séculos. Agora prosseguirei descrevendo a natureza e o caráter dessas auto-outorgas de um modo tão completo quanto me permitir a minha missão. 1. A primeira auto-outorga. Foi uma ocasião solene em Salvington há quase 1 bilhão de anos, quando os diretores e dirigentes do universo de Nébadon reunidos ouviram Micael anunciar que o seu irmão mais velho, Emanuel, iria dentro em breve assumir a autoridade sobre Nébadon, enquanto ele, Micael, estaria ausente para uma missão não explicada. Nenhuma outra anunciação foi feita sobre essa operação, exceto que a transmissão da despedida aos pais da constelação, entre outras instruções, dizia: "E por esse período eu deixo-vos entregues aos cuidados de Emanuel, enquanto vou cumprir o mandado do meu Pai do paraíso." Após enviar essa transmissão de despedida, Micael surgiu no campo de embarque de Salvington exatamente como nas ocasiões anteriores, quando preparava sua partida para o Versa ou para o paraíso, com a diferença de que desta vez ele estava só. E concluiu a sua declaração de partida com estas palavras: "Eu vos deixo, mas por uma breve temporada. Muitos entre vós, eu sei, iriam comigo. Entretanto, para onde vou, não podeis ir. O que irei fazer, não podeis fazê-lo. Vou cumprir a vontade das deidades do paraíso. E, quando houver terminado a minha missão e houver adquirido essa experiência, retornarei a este meu lugar junto de vós." E tendo dito isso, Micael de Nébadon desapareceu da vista de todos aqueles seres reunidos, e não reapareceu senão após 20 anos do tempo padrão. Em toda Salvington, apenas a ministra divina e Emanuel sabiam o que se passava. E o União dos Dias compartilhou esse segredo apenas com o dirigente executivo do universo, Gabriel, o brilhante estrela matutino. Todos os habitantes de Salvington e os habitantes dos mundos sede das constelações e dos sistemas reuniram-se nas suas respectivas estações de recepção para escutar a informação do universo, esperando obter uma palavra sobre a missão e o paradeiro do Filho Criador. Até o terceiro dia depois da partida de Micael, nenhuma mensagem de significado maior havia sido recebida. Nesse dia, uma comunicação foi registrada em Salvington, vinda da esfera Melquisedeque, a sede dessa ordem em Nébadon, que dava simplesmente a notícia de um acontecimento extraordinário e nunca antes registrado. Ao meio-dia de hoje apareceu no campo de recepção deste mundo um estranho filho Melquisedeque, cuja numeração não é a nossa, mas que é exatamente como as do da nossa ordem. Ele estava acompanhado de um homem afim solitário que trazia credenciais de Uversa e que apresentou as ordens dirigidas ao nosso chefe, vindas dos anciãos dos dias e certificadas por Emanuel de Salvington, instruindo que esse novo filho Melquisedeque fosse recebido na nossa ordem e designado ao serviço de emergência dos Melquisedeques de Nébadon. E assim foi ordenado, e assim foi feito. E isso é tudo o que aparece nos registros de Salvington a respeito da primeira auto-outorga de Micael. Nada mais consta até que, na medida de tempo de Urântia, se houvessem passado 100 anos, quando então foi registrado o fato do retorno de Micael, que reassumiu sem anúncios a direção dos assuntos do universo. Entretanto, um estranho registro deve ser encontrado no mundo Melquisedeque, uma narração sobre os serviços daquele filho Melquisedeque único do corpo de emergência daquela época. Esse registro está conservado em um templo simples que ocupa agora a parte da frente da casa do pai Melquisedeque e que compreende a narrativa do serviço desse filho Melquisedeque transitório e sobre o seu desempenho em 24 missões de emergência em todo o universo. E esse registro, que eu revi muito recentemente, é encerrado do modo seguinte:
E nesse dia, ao meio-dia, sem anúncio prévio e testemunhado apenas por 3 seres da nossa fraternidade, esse filho visitante da nossa ordem desapareceu do nosso mundo tal como chegara, acompanhado apenas de um homem afim solitário. E esse registro é agora fechado com o certificado de que esse visitante viveu como um Melquisedeque, à semelhança de um Melquisedeque, que trabalhou como um Melquisedeque e que cumpriu todos os seus compromissos fielmente como um filho emergencial da nossa ordem. Por consenso universal, tornou-se dirigente dos Melquisedeques, havendo conquistado o nosso amor e a nossa adoração pela sua incomparável sabedoria, amor supremo e uma devoção extraordinária ao dever. Ele nos amou, compreendeu-nos e serviu a nós. E, para sempre, seremos os seus leais e devotados companheiros Melquisedeques, pois esse estranho no nosso mundo tornou-se agora eternamente um ministro de natureza Melquisedeque. E, pelo que me é permitido contar-vos, isso é tudo sobre a primeira auto-outorga de Micael. Nós entendemos plenamente, claro está, que esse Melquisedeque desconhecido, que serviu tão misteriosamente junto aos Melquisedeques há 1 bilhão de anos, não era ninguém senão Micael, encarnado na missão da sua primeira auto-outorga. Os registros não declaram especificamente que esse Melquisedeque tão único e eficiente fosse Micael, mas é nisso que se crê universalmente. É provável que a afirmação real desse fato não seja encontrada fora dos registros de Sonarrington, e os registros desse mundo secreto não estão abertos para nós. Apenas nesse mundo sagrado dos filhos divinos, os mistérios da encarnação e da auto-outorga são inteiramente conhecidos. Todos nós sabemos dos fatos das auto-outorgas de Micael, mas não entendemos como são efetuadas. Nós não sabemos como pode um governante de um universo, o próprio criador dos Melquisedeques, tão súbita e misteriosamente tornar-se um dentre os da numeração deles, e como um deles viver e trabalhar entre eles como um filho Melquisedeque por 100 anos. No entanto, foi assim que aconteceu. 2. A segunda auto-outorga. Durante quase 150 milhões de anos, depois da auto-outorga de Micael como Melquisedeque, tudo ia bem no universo de Nébadon, até que problemas começaram a ser gerados no sistema 11 da constelação 37. Esses problemas envolviam um mal-entendido da parte de um filho Lanonandek, o soberano do sistema, sobre algo que havia sido sentenciado pelos pais da constelação e aprovado pelo fiel dos dias, o conselheiro do paraíso, para aquela constelação. No entanto, o soberano daquele sistema, que mantinha um protesto, não se resignou completamente quanto ao seu veredicto. Após mais de 100 anos de insatisfação, ele levou seus colaboradores a uma rebelião contra a soberania do Filho Criador, das mais vastas e desastrosas que jamais foram instigadas no universo de Nébadon. Uma rebelião que há muito tempo já foi julgada e terminada pela ação dos anciães dos dias de Uversa. Lutentia, o rebelde soberano de sistema, havia reinado supremo no seu planeta sede por mais de 20 anos do tempo padrão de Nébadon. Após o que, com a aprovação de Uversa, os Altíssimos ordenaram a sua segregação e requisitaram aos governantes de Salvington a designação de um novo soberano do sistema para assumir a direção daquele sistema de mundos habitados, então confuso e destroçado. Com a recepção desse pedido em Salvington, simultaneamente Micael iniciou a segunda daquelas proclamações extraordinárias com a intenção de manter-se ausente da sede central do universo com o propósito de cumprir o mandado do meu Pai do Paraíso, prometendo voltar no tempo devido e concentrando toda a autoridade nas mãos do seu irmão do Paraíso Emanuel, União dos Dias. E então, pela mesma técnica observada na época da sua partida para sua outorga junto aos Melquisedeques, Micael novamente deixou a esfera da sua sede central. 3 dias após essa inexplicada partida, apareceu no corpo de reserva dos filhos Lanonandeques primários de Nébadon um membro novo e desconhecido.
Esse novo filho surgiu ao meio-dia, sem anúncio prévio e acompanhado apenas por um tertiafim solitário que trazia as credenciais dos anciães dos dias de Uversa, certificadas por Emanuel de Salvington, ordenando que esse novo filho fosse designado para o sistema 11 da constelação 37, como sucessor do deposto Lutentia e com autoridade plena como soberano do sistema até que fosse apontado um novo soberano. Por mais de 17 anos do tempo universal, esse estranho e desconhecido governante temporário administrou os assuntos e sabiamente sentenciou sobre as dificuldades daquele sistema local, confuso e desmoralizado. Nenhum soberano de sistema jamais foi amado tão ardentemente, nem honrado e respeitado com maior unanimidade. Com justiça e com misericórdia, esse novo governante colocou em ordem aquele turbulento sistema. Enquanto ministrava com cuidado a todos os seus súditos, oferecendo até mesmo ao seu predecessor rebelde o privilégio de compartilhar do trono de autoridade, caso ele apenas pedisse perdão a Emanuel pelos seus abusos. Lutentia, porém, desprezou todas essas aberturas de misericórdia, sabendo bem que esse novo e estranho soberano do sistema não era nenhum outro senão Micael, o mesmo governante do universo a quem ele havia muito recentemente desafiado. Todavia, milhões de seguidores desviados e iludidos aceitaram o perdão desse novo governante, conhecido naquela época como soberano salvador do sistema de Palônia. E afinal veio aquele dia jubiloso, no qual chegou o soberano de sistema, recentemente apontado e designado pelas autoridades do universo como sucessor permanente do deposto Lutentia. E todo o sistema de Palônia lamentou a partida do mais nobre e mais benigno governante de sistema que Nébadon jamais conhecera. Ele foi amado por todo o sistema e adorado pelos seus companheiros de todos os grupos de filhos Lanonandeques. A sua partida não aconteceu sem cerimônias. Uma grande celebração foi organizada quando ele deixou a sede do sistema. Até mesmo seu predecessor faltoso enviou uma mensagem. Justo e reto és tu em todas as tuas ações. Mesmo continuando eu a rejeitar a lei do paraíso, sou compelido a confessar que tu és um administrador justo e misericordioso. E então esse governante transitório de um sistema rebelde partiu do planeta, onde teve permanência administrativa tão curta. E depois, ao terceiro dia, Micael aparecia em Salvington e reassumia a direção do universo de Nébadon. Logo em seguida, surgiu a terceira proclamação de Uversa, de que a jurisdição da soberania de Micael avançara. A primeira proclamação fora feita na época da sua chegada em Nébadon, a segunda emitida logo depois de completada a auto-outorga junto aos Melquisedeques, e agora a terceira seguia-se depois da consumação completa da segunda missão ou missão Lanonandeque. 3. A terceira auto-outorga. O Conselho Supremo de Salvington havia acabado de completar a consideração sobre o pedido dos portadores da vida no planeta 217 do Sistema 87 da constelação 61 de envio de um filho material como assistente para eles. Ora, esse planeta estava situado em um sistema de mundos habitados, no qual outro soberano do sistema havia se desviado em uma segunda dessas rebeliões em Nébadon até aquela época. A pedido de Micael, a ação solicitada pelos portadores da vida desse planeta foi deferida dependendo da consideração de Emanuel e do seu relatório sobre o assunto. Esse era um procedimento irregular e eu bem me lembro como todos nós antecipamos algo inusitado. E não fomos mantidos aguardando por muito tempo. Micael novamente colocou a direção do universo nas mãos de Emanuel e, ao mesmo tempo, confiava o comando das forças celestes a Gabriel. E, havendo assim disposto das suas responsabilidades administrativas, despediu-se do espírito materno do universo e desapareceu no campo de embarque de Salvington, precisamente como havia feito nas duas ocasiões anteriores.
E, como poderia ter sido esperado, ao terceiro dia surgia, sem ser anunciado, no mundo sede central do Sistema 87, na constelação 61, um estranho filho material, acompanhado por um Seconafim solitário, a quem havia sido dado o crédito dos anciães dos dias de Uversa e certificado por Emanuel de Salvington. Imediatamente, o soberano do sistema em exercício apontou esse novo e misterioso filho material como príncipe planetário do mundo 217, e essa designação foi imediatamente confirmada pelos altíssimos da constelação 61. Assim, esse filho material único começou a sua difícil carreira em um mundo em quarentena, por motivo de secessão e rebelião, mundo este localizado em um sistema sitiado e sem nenhuma comunicação direta com o resto do universo. E ele trabalhou sozinho durante uma geração inteira de uma época planetária. Esse filho material emergencial conseguiu o arrependimento e a regeneração do príncipe planetário e de todo o seu grupo de assessores, e testemunhou a restauração do planeta ao serviço leal à lei do paraíso, do modo como havia sido estabelecida para os universos locais. No devido tempo, um filho e uma filha material chegaram a esse mundo rejuvenescido e redimido, e depois de estarem devidamente instalados como governantes planetários visíveis, o príncipe planetário transitório ou emergencial partiu formalmente, desaparecendo pouco tempo depois, ao meio-dia. Ao terceiro dia depois disso, Micael aparecia no seu lugar costumeiro, em Salvington. E logo em seguida, a transmissão do superuniverso difundia a quarta proclamação dos anciães dos dias, anunciando um novo avanço na soberania de Micael de Nébadon. Lamento que não tenha eu permissão para descrever a paciência, a força de caráter e a habilidade com as quais esse filho material enfrentou as situações difíceis naquele planeta em confusão. A regeneração desse mundo isolado é um dos capítulos mais belos e tocantes nos anais da salvação de todo o Nébadon. Ao final dessa missão, havia ficado evidente para todo o Nébadon porque o seu amado governante escolhera engajar-se nessas auto-outorgas reiteradas, doando-se à semelhança de certas ordens subordinadas de seres inteligentes. As auto-outorgas de Micael como um filho Melquisedeque, depois de um filho Lanonandeque e em seguida como um filho material, são igualmente misteriosas e além de quaisquer explicações. Em cada instância, apareceu ele subitamente e como um indivíduo totalmente desenvolvido na ordem da auto-outorga. O mistério de tais encarnações não será jamais conhecido, exceto para aqueles que têm acesso ao círculo interno dos registros na esfera sagrada de Sonarington. Nunca, depois dessa maravilhosa outorga como príncipe planetário em um mundo em isolamento e rebelião, nenhum dos filhos ou filhas materiais em Nébadon se viu na tentação de reclamar das suas designações ou de ficar faltoso perante as dificuldades das suas missões planetárias. Os filhos materiais sabem que, para todo sempre, têm no Filho Criador do Universo um soberano compreensivo e um amigo compassivo, daqueles que foram testados, provados e aprovados sob todos os pontos de vista, como devem ser testados e provados eles próprios. A cada uma dessas missões seguiu-se uma idade de serviço crescente e de lealdade entre todas as inteligências celestes que têm a sua origem neste universo. Enquanto cada idade, após essas auto-outorgas, foi caracterizada pelo avanço e aperfeiçoamento em todos os métodos de administração do universo e em todas as técnicas de governo. Desde essa outorga, nenhum filho ou filha material jamais se colocou conscientemente em rebelião contra Micael. Eles amam-no e honram-no devotadamente por demais para rejeitá-lo conscientemente. Apenas por meio de enganos e sofismas, os Adãos dos tempos recentes deixaram-se levar por tipos mais altos de personalidades até a rebeldia. 4. A quarta auto-outorga. Foi no final de uma lista de chamada milenar periódica de Uversa que Micael procedeu no sentido de colocar o governo de Nébadon nas mãos de Emanuel e Gabriel. E, claro está, relembrando o que acontecera nas vezes passadas, depois de tal ação, todos nós nos preparamos para testemunhar o desaparecimento de Micael a caminho da sua quarta missão de auto-outorga.
E não fomos mantidos à espera por muito tempo, pois muito rapidamente ele foi para o campo de embarque de Salvington e desapareceu da nossa vista. Ao terceiro dia, após o seu desaparecimento para a outorga, observamos nas transmissões universais para o Versa novas e significativas notícias, vindas da sede central seráfica de Nébadon, reportando a chegada não anunciada de um serafim desconhecido, acompanhado por um supernafim solitário e por Gabriel de Salvington. Esse serafim sem registro qualifica-se como sendo da Ordem de Nébadon e traz as credenciais dos Anciães dos Dias de Uversa, certificadas por Emanuel de Salvington. Esse serafim responde às provas demonstrando pertencer à Ordem Suprema dos Anjos de um universo local e foi já designado para o corpo de conselheiros de ensino. Micael ficou ausente de Salvington durante essa auto-outorga a seráfica por um período de mais de 40 anos padrão do universo. Durante esse tempo, ele permaneceu como conselheiro seráfico de ensino, aquilo que vós poderíeis chamar de um secretário particular para 26 instrutores mestres diferentes, funcionando em 22 mundos diferentes. O seu compromisso último ou terminal foi como conselheiro e ajudante ligado a uma missão de auto-outorga de um filho instrutor da Trindade, no mundo 462, no sistema 84 da constelação 3, no universo de Nébadon. Nunca, durante os 7 anos desse compromisso, esse filho instrutor da Trindade esteve inteiramente persuadido quanto à identidade do seu colaborador seráfico. Bem verdade é que todos os serafins, durante aquela época, foram encarados com interesse e curiosidade peculiares, pois sabíamos muito bem que o nosso amado soberano estava fora no universo na pele da figura de um serafim. Todavia, nunca poderíamos estar seguros quanto à sua identidade. Nunca foi ele definitivamente identificado até o momento do seu serviço na missão de auto-outorga desse filho instrutor da Trindade. No entanto, os serafins supremos foram sempre, em toda essa era, encarados como uma solicitude especial, pois nenhum de nós queria ver-se surpreendido como tendo sido o anfitrião do soberano do universo em uma missão de auto-outorga sem nada saber. E assim tornou-se para sempre verdadeiro a respeito dos anjos que o seu Criador e governante havia sido, sob todos os pontos de vista, provado e testado à semelhança da personalidade seráfica. À medida que essas auto-outorgas sucessivas iam participando da natureza das formas cada vez mais baixas de vida no universo, Gabriel tornava-se cada vez mais um colaborador dessas aventuras de encarnação, funcionando na qualidade de ligação universal entre o auto-outorgado Micael e Emanuel, o governante atuante do universo. Agora, Micael, havendo já passado pela experiência de outorga em 3 ordens de filhos seus criados no universo, os Melquisedeques, os Lanonandeques e os filhos materiais. Em seguida, havia ele condescendido em personalizar-se à semelhança da vida angélica como um serafim supremo, antes de volver a sua atenção para as várias fases das carreiras ascendentes das suas criaturas volitivas da mais inferior das formas, os mortais evolucionários do tempo e do espaço. 5. A quinta auto-outorga. Há pouco mais de 300 milhões de anos, do modo como o tempo é reconhecido em Urântia, testemunhamos uma daquelas transferências para Emanuel da autoridade sobre o universo, e constatamos as preparações de Micael para a partida. Essa ocasião foi diferente das anteriores, pois ele anunciou que o seu destino era Uversa, a sede central do superuniverso de Orvonton. No tempo devido, o nosso soberano partiu. Contudo, as transmissões do superuniverso jamais fizeram menção à chegada de Micael nas cortes dos anciães dos dias. Pouco depois da sua partida de Salvington, surgiu nas transmissões de Uversa uma afirmação significativa. Chegou hoje um peregrino ascendente não anunciado e não numerado de origem mortal vindo do universo de Nébadon, certificado por Emanuel de Salvington e acompanhado por Gabriel de Nébadon. Esse ser não identificado apresenta o status de um verdadeiro espírito e foi recebido na nossa fraternidade.
Se fosseis a Alversa hoje, poderíeis ouvir contar sobre os dias em que Eventode permaneceu lá, esse peregrino especial e desconhecido do tempo e do espaço, que ficou conhecido em Alversa por esse nome. E esse mortal ascendente, uma personalidade no mínimo extraordinária, auto-outorgado e doado à semelhança exata do estágio já espiritual dos mortais ascendentes, viveu e atuou em Alversa por um período de 11 anos do tempo padrão de Orvonton. Esse ser recebeu as designações e cumpriu os deveres de um espírito mortal, em comum com os seus companheiros de vários universos locais de Orvonton. Sob todos os pontos de vista, foi testado e provado, do mesmo modo que os seus companheiros. E, em todas as ocasiões, demonstrou ser digno da confiança e da fé dos seus superiores, e, ao mesmo tempo, infalivelmente atraiu para si o respeito e a admiração leal dos espíritos semelhantes seus. De Salvington, seguimos a carreira desse espírito peregrino com interesse evidente, sabendo muito bem pela presença de Gabriel que esse espírito peregrino despretensioso e sem número não era nenhum outro senão o soberano em auto-outorga do nosso universo local. Essa primeira aparição de Micael, encarnado na função de uma etapa da evolução mortal, foi um evento que emocionou e cativou todo Nébadon. Nós havíamos ouvido sobre tais coisas, mas agora nós as contemplávamos. Ele apareceu em Alversa como um espírito mortal totalmente desenvolvido e perfeitamente aperfeiçoado e, como tal, continuou a sua carreira até o momento do avanço de um grupo de mortais ascendentes até Avona. Depois do que manteve uma conversa com os anciães dos dias e imediatamente, em companhia de Gabriel, deixou o Versa, subitamente sem maior cerimônia, aparecendo pouco depois no seu lugar habitual em Salvington. Só depois da consumação dessa auto-outorga começamos a perceber que Micael iria encarnar-se provavelmente à semelhança das suas várias ordens de personalidades no universo, dos Melquisedeques mais elevados até os mortais de carne e sangue nos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Nessa época, as universidades Melquisedeques começaram a ensinar sobre a probabilidade de Micael, em algum momento, encarnar-se como um mortal na carne. E, então, aconteceu muita especulação quanto à possível técnica de uma auto-outorga tão inexplicável. O fato de que Micael houvesse, em pessoa, agido no papel de um mortal ascendente, emprestava um interesse novo e maior a todo o esquema de progressão da criatura em todo o caminho ascendente, tanto no universo local quanto no superuniverso. E, ainda assim, a técnica dessas auto-outorgas sucessivas permanece um mistério. Até mesmo Gabriel confessa que não compreende o método pelo qual esse filho do paraíso e criador de um universo voluntariamente assume a personalidade e vive a vida de uma das suas próprias criaturas subordinadas. 6. A sexta auto-outorga. Agora que toda Salvington estava familiarizada com os preliminares de uma auto-outorga iminente, Micael reuniu os residentes da sede central do planeta e, pela primeira vez, revelou o restante do plano de encarnação, anunciando que estava a ponto de deixar Salvington com o propósito de assumir a carreira de um mortal moruncial nas cortes dos Pais Altíssimos no planeta sede central da quinta constelação. E então, pela primeira vez, ouvimos o anúncio de que a sua sétima auto-outorga, a da sua autodoação final, seria efetuada em algum mundo evolucionário à semelhança da carne mortal. Antes de deixar Salvington para a sexta auto-outorga, Micael dirigiu-se aos habitantes reunidos na esfera e partiu, sob a vista de todos, acompanhado por um serafim solitário e pelo brilhante estrela matutino de Nébadon. Ao mesmo tempo em que a direção do universo havia sido confiada a Emanuel, havia uma distribuição mais aberta de responsabilidades administrativas. Micael apareceu na sede central da constelação 5 como um mortal moruncial amadurecido de status ascendente. Lamento que esteja eu proibido de revelar os detalhes da carreira desse mortal moruncial sem número, pois essa foi uma das mais extraordinárias e surpreendentes épocas nas experiências de auto-outorga de Micael. Mais extraordinária mesmo do que a sua dramática e trágica permanência em Urântia.
Contudo, entre as muitas restrições a mim impostas ao aceitar essa missão está uma que me proíbe de desvelar os detalhes dessa maravilhosa carreira de Micael como mortal moroncial de Endantum. Quando Micael retornou dessa auto-outorga moroncial, ficou claro para todos nós que o nosso Criador se havia transformado em uma criatura companheira, que o soberano do universo era também um amigo e um ajudante compassivo, até para a mais baixa forma de inteligência criada nos seus reinos. Antes disso, havíamos tomado conhecimento da conquista progressiva do ponto de vista da criatura na administração do universo, pois esta viera evidenciando-se gradativamente, tornando-se mais aparente após a consumação completa da outorga moroncial mortal. E mais ainda quando do seu retorno da sua carreira como filho de um carpinteiro em Urântia. Fomos informados previamente por Gabriel da época em que Micael se liberaria da outorga moroncial, e pudemos preparar uma recepção adequada em Salvington. Milhões e milhões de seres vindos dos mundos sedes centrais das constelações de Nébadon e a maioria dos residentes nos mundos adjacentes a Salvington reuniu-se para dar-lhes as boas-vindas como governante do universo. Diante das nossas manifestações de boas-vindas e das expressões de apreço feitas a um soberano tão vitalmente interessado nas suas criaturas, ele respondeu tão somente: Eu tenho apenas cuidado dos assuntos do meu Pai. Estou apenas dando cumprimento à satisfação dada aos filhos do paraíso de amar e buscar compreender as suas criaturas. Todavia, daquele dia em diante, até a hora em que Micael embarcou para sua aventura em Urântia como filho do homem, todo o Nébadon continuou a falar sobre as muitas obras do seu governante soberano, e como ele atuara em Endantum na sua encarnação de auto-outorga como um mortal moroncial de ascensão evolucionária. Tendo sido testado sob todos os pontos de vista como seus companheiros repersonalizados dos mundos materiais de toda a constelação de sua permanência. 7. A sétima auto-outorga, afinal. Por dezenas de milhares de anos, todos nós esperamos ansiosamente pela sétima e última auto-outorga de Micael. Gabriel mostrara-nos que essa outorga terminal seria feita à semelhança da carne mortal, mas ignorávamos inteiramente o modo, a época e o local dessa aventura culminante. O anúncio público de que Micael havia selecionado Urântia como cenário dessa outorga final foi feito pouco após havermos sabido do erro cometido por Adão e Eva. E assim, por mais de 35.000 anos, o vosso mundo ocupou um lugar muito conspícuo nos conselhos de todo o universo. Não havia segredo, excetuando-se o mistério da encarnação, sobre nenhum passo da auto-outorga em Urântia. Desde o primeiro passo até o último, até o retorno final e triunfante de Micael a Salvington, como soberano supremo do universo, havia a mais completa divulgação universal sobre tudo o que transpirava no vosso pequeno, mas altamente honorificado mundo. Ao mesmo tempo em que nós acreditávamos que o método seria esse, nunca soubemos, até a época do próprio evento, que Micael surgiria na Terra como um infante desamparado deste reino. Até então, ele sempre surgira como um indivíduo plenamente desenvolvido, com a personalidade da ordem selecionada para a auto-outorga. E foi um anúncio emocionante aquele que foi transmitido de Salvington, propalando que a criança de Belém havia nascido em Urântia. Nós, então, não apenas encaramos o fato de que o nosso criador e amigo estava dando o passo mais incerto de toda a sua carreira, arriscando aparentemente a sua posição e autoridade nessa auto-outorga como um recém-nascido desamparado. Contudo, também entendemos que a sua experiência nessa outorga final e imortal iria eternamente entronizá-lo como soberano ímpar e supremo do universo de Nébadon. Por um terço de século, no tempo da Terra, todos os olhos em todas as partes deste universo focalizaram-se em Urântia.
Todas as inteligências entenderam que a última auto-outorga estava em progresso, e, como havíamos sabido, havia muito ainda da rebelião de Lúcifer em Satânia e do desafeto de Caligástia em Urântia, e assim todos nós entendemos a intensidade do embate que aconteceria quando nosso condescendente governante se encarnasse em Urântia na forma humilde à semelhança da carne mortal. Joshua ben José, o menino judeu, foi concebido e nasceu no mundo, exatamente como quaisquer outros meninos antes e depois, exceto pelo fato de que este menino, em particular, era a encarnação de Micael de Nébadon, um filho divino do paraíso e o criador de todo este universo local de coisas e seres. E esse mistério da encarnação da deidade na forma humana de Jesus, cuja origem pareceria natural ao mundo, permanecerá insolúvel para sempre. Na eternidade mesmo, jamais ireis conhecer a técnica e o método da encarnação do Criador na forma e a semelhança das suas criaturas. Esse segredo pertence a Sonarington, e tais mistérios são da exclusiva posse desses filhos divinos que passaram pela experiência da auto-outorga. Alguns homens sábios na Terra sabiam da chegada iminente de Micael, e, por intermédio dos contatos de um mundo com o outro, tais homens sábios e possuidores do discernimento espiritual souberam da auto-outorga vindoura de Micael em Urântia. E, por meio das criaturas intermediárias, 2 serafins fizeram um anúncio a um grupo de sacerdotes caldeus cujo líder era Arnon. Esses homens de Deus visitaram o menino recém-nascido. O único evento sobrenatural associado ao nascimento de Jesus foi esse anúncio a Arnon e aos seus companheiros, feito pelos serafins anteriormente designados para Adão e Eva no primeiro jardim. Os pais humanos de Jesus foram pessoas dentro da média, daquela geração e daquela época. E esse Filho de Deus, encarnado assim, nasceu de uma mulher e foi criado da maneira peculiar a todas as crianças daquela raça e daquele tempo. A história da permanência de Micael em Urântia, a narrativa da auto-outorga mortal do Filho Criador no vosso mundo, é matéria além do escopo e do propósito desta narrativa. 8. O status de Micael pós-outorgado. Após a sua outorga final e plena de êxito em Urântia, Micael foi aceito, não apenas pelos anciães dos dias como governante soberano de Nébadon, mas também pelo Pai Universal, que o reconheceu como dirigente estabelecido do universo local da sua própria criação. Quando, do seu retorno a Salvington, este Micael, filho do homem e filho de Deus, foi proclamado como governante estabelecido de Nébadon. De Uversa veio a 8ª proclamação da soberania de Micael, enquanto do paraíso veio o pronunciamento conjunto do Pai Universal e do Filho Eterno, que constituía essa união de Deus e de homem como governante único do universo, e ordenando a união dos dias permanente de Salvington que desse indicações sobre a sua intenção de retirar-se para o paraíso. Os fiéis dos dias da sede central da constelação foram também instruídos para retirar-se dos conselhos dos Altíssimos. Micael, porém, não consentiria na retirada dos filhos trinitários do conselho e da cooperação com ele. Reuniu-os em Salvington e pessoalmente solicitou-lhes que permanecessem para sempre a serviço em Nébadon. Eles manifestaram-se sobre o seu desejo de atender a esse pedido aos seus diretores no paraíso, e pouco depois disso foram emitidos os mandados das suas separações do paraíso, o que ligava para sempre esses filhos do universo central à corte de Micael de Nébadon. Foi necessário um período de quase 1 bilhão de anos do tempo de Urântia para completar a carreira de auto-outorgas de Micael e para efetivar o estabelecimento final da sua autoridade suprema no universo da sua própria criação. Micael nasceu um criador, foi educado como um administrador e aperfeiçoado como um executivo. No entanto, foi-lhe pedido que conquistasse a sua própria soberania por meio da experiência. E assim, o vosso pequeno mundo tornou-se conhecido em todo o Nébadon como a arena onde Micael completou a experiência que é requerida de todo filho criador do paraíso, antes de ser-lhe dado o controle ilimitado e a direção do universo que ele próprio edificara.
À medida que ascenderdes do universo local, ireis conhecer mais sobre os ideais das personalidades envolvidas na auto-outorgas anteriores de Micael. Ao completar as suas outorgas como criatura, Micael estava não apenas estabelecendo a sua própria soberania, como estava também implementando a soberania em evolução de Deus o Supremo. No decurso dessas outorgas, o Filho Criador não apenas se engajou em uma exploração descendente das várias naturezas das personalidades das criaturas, mas também realizou a revelação das vontades variadamente diversificadas das deidades do paraíso, cuja unidade sintética, como revelada pelos Criadores Supremos, é reveladora da vontade do Ser Supremo. Esses vários aspectos da vontade das deidades são personalizados eternamente nas diferentes naturezas dos 7 espíritos mestres, e cada uma das auto-outorgas de Micael foi, peculiarmente, reveladora de uma dessas manifestações da divindade. Na sua outorga Melquisedeque, ele manifestou o desejo unificado do Pai, do Filho e do Espírito. Na sua outorga Lanonandeque, o desejo do Pai e do Filho. Na sua outorga adâmica, ele revelou a vontade do Pai e do Espírito. Na sua outorga seráfica, a vontade do Filho e do Espírito. Na sua outorga como mortal em Uversa, ele retratou a vontade do agente conjunto. Na sua outorga moroncial mortal, a vontade do Filho Eterno. E na sua outorga material, em Urântia, ele viveu a vontade do Pai Universal como um mortal mesmo em carne e sangue. A consumação completa dessas 7 auto-outorgas resultou na liberação da soberania suprema de Micael e também na criação da possibilidade da soberania do Supremo em Nébadon. Em nenhuma das suas outorgas, Micael revelou Deus o Supremo. Contudo, o conjunto e a soma total de todas as 7 outorgas é uma nova revelação do Ser Supremo para Nébadon. Com a experiência descendente de descer de Deus até o homem, Micael esteve concomitantemente experimentando a ascensão da parcialidade da manifestabilidade até a supremacia da ação finita e da finalidade da liberação do seu potencial até a função absonita. Micael, um filho criador, é um criador no espaço e no tempo, mas Micael, um filho mestre cétuplo, é um membro de um dos corpos divinos que constituem a ultimidade da Trindade. Ao passar pela experiência de revelar as vontades dos 7 espíritos mestres saídos da Trindade, o Filho Criador passou pela experiência de revelar a vontade do Supremo. Ao funcionar como revelador da vontade da supremacia, Micael, junto com todos os outros filhos mestres, identificou-se eternamente com o Supremo. Na idade presente do universo, ele revela o Supremo e participa da factualização da soberania da supremacia. No entanto, na próxima idade do universo, acreditamos, ele vai estar colaborando com o Ser Supremo na primeira trindade experiencial para universos do espaço exterior e naqueles universos. Urântia é o templo sentimental de todo o Nébadon, o mais importante entre os 10 milhões de mundos habitados, o lar mortal de Cristo Micael, o soberano de todo o Nébadon, o ministro Melquisedeque dos reinos, o salvador de um sistema, o redentor adâmico, o companheiro seráfico, o companheiro dos espíritos ascendentes, o progressor moroncial, o filho do homem, a semelhança da carne mortal, o príncipe planetário de Urântia. Os vossos registros dizem a verdade quando fazem constar que esse mesmo Jesus prometeu, em algum tempo, voltar ao mundo da sua outorga terminal, o mundo da cruz. Este documento, que descreve as 7 outorgas de Cristo Micael, é o 63º de uma série de apresentações promovidas por inúmeras personalidades narrando a história de Urântia até o tempo do aparecimento de Micael na Terra à semelhança da carne mortal. A existência destes documentos foi autorizada por uma comissão de Nébadon de 12 membros ativos sob a direção de Mantutia Melquisedeque. Nós ditamos estas narrativas e as colocamos na língua inglesa por uma técnica autorizada pelos nossos superiores no ano 1935 d.C. do tempo de Urântia.